Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um encontro. Como vocês estão? As atividades têm sido feitas? O que vocês acharam ali sobre o debate? Já marcaram o debate? Pois é, então aqui é a professora Alessandra para falar com vocês, para nós discutirmos hoje, compartilharmos aí os nossos conhecimentos na nossa aula 91.1 e hoje nós vamos falar, pessoal, sobre seminário. O que é o seminário? O que vocês acham? Já apresentaram, já organizaram? Ai, professora, eu sei, seminário é... E aí você discute aí, fala com teu colega e o outro eu acho que é mais ou menos isso. Então aqui nós vamos compreender melhor o que é o seminário e para você que não sabe ainda, começa a fazer as tuas anotações. Vamos ver, de repente você vai apresentar ainda no primeiro ano ou no segundo ano um seminário. Ai, meu seminário vai ser assim e vai ser assado porque eu já aprendi, já tenho no meu caderninho aqui as anotações. Então vamos lá, pessoal, de olho na tela. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos iniciar com o texto. Olha aqui, de Conceição Evaristo. Temos uma imagem, Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. O que traz? Vamos ver o que o texto traz para a gente. Olha lá, acompanha bem devagar aí. Sinopse, Olhos d'Água, né? Em Olhos d'Água, Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira, abordando sem meias palavras, o que ela vai abordar? A pobreza e a violência urbana que acometem, sem sentimentalismos, mas sempre incorporando a tessitura poética à ficção. Seus contos apresentam uma significativa galeria de mulheres, Ana da Venga, a Mendiga, do Zuquerença, Natalina Luamanda, Cida, a menina Zaita, ou serão todas a mesma mulher, captada e recriada no caleidoscópio da literatura em variados instantâneos da vida? Elas diferem em idade e em conjunturas de experiências, mas compartilham da mesma vida de ferro, equilibrando-se na frágil vara que lemos no conto Coperdicida. É a corda bamba do tempo. Em Olhos d'Água estão presentes mães, muitas mães, e também filhas, avós, amantes, homens e mulheres, todos evocados em seus vínculos e dilemas sociais, sexuais, existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade que constituem a humana condição. Sem quaisquer idealizações, são aqui recriadas com firmeza e talento as duras condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira. Esta obra é composta de 15 contos curtinhos, mas super densos, em que Evaristo conta histórias de realidades brasileiras, em maioria de mulheres negras. Quase todos os contos têm o nome da personagem, que acompanharemos a partir dali. A própria autora dá o nome de escrevivência ao que faz, e de fato a vivência é palpável na sofisticação estilística do texto, marcado por oralidade e por seu conteúdo muito cru e tão verdadeiro, os neologismos, Olha lá, então aqui ele fala, os neologismos, fruto da junção de duas palavras, aliás, são uma das marcas mais legais do estilo da obra. Gosto de escrever palavras inteiras, cortadas, compostas, frases não frases. Gosto de ver as palavras plenas de sentido ou carregadas de vazio, dependuradas no varal da linha. Palavras caídas, apanhadas, surgidas, inventadas na corda bamba da vida. Outro dia, tarde da noite, ouvi um escritor dizer que ficava perplexo diante da fome do mundo. Perplexo. Eu pedi para ele ter a bondade, a caridade cristã e que incluísse ali todos os tipos de fome, inclusive a minha, que pode ser diferente da fome dos meus. Falei, mas pelo menos naquele momento me pareceu que ele fazia
ouvidos moucos. Então aqui, pessoal, um trecho do conto A Gente Combinamos de Não Morrer. Olha só, tem aqui todo uma história. E aí vocês ouviram ali o termo neologismo. Os senhores lembram o que é um neologismo? Professor, eu esqueci. Então vamos lá. O neologismo são as palavras novas, aquela palavra que você cria, ela passa a ter um sentido. Então ela diz ali, fala da questão dos neologismos. De repente tem uma palavra, o que isso significa? E aí você dá o significado, criou-se uma nova palavra e ela vai permeando ali o nosso dia a dia, ok? A questão do conto, vocês lembram o que é um conto? Uma narrativa rápida, uma história rápida? Lembram que nós vimos o conto? Pois é, então, Conceição Evaristo, se vocês tiverem interesse, leiam, busquem. Vocês que estão aí a todo vapor na questão das produções textuais, é uma indicação excelente para os senhores, tá certo? Vamos lá então, de olho na tela, vamos ver o que nós temos. Bom, entre o texto e o discurso, as qualidades do orador, pessoal. A comunicação oral, que os senhores bem conhecem, nós fazemos uso dela, na verdade, é um gênero textual que se realiza no momento de sua produção, com orador e ouvintes em contato. Tom de voz. Então, quando nós falamos em tom de voz, o que você entende aí? O seu tom está muito... A gente sempre escuta, né? O seu tom é muito agressivo. Não, o seu tom é muito baixo, eleva mais essa voz. Então, vamos lá. As pessoas, quando nós falamos em tom de voz, as pessoas precisam conseguir ouvir o que o orador tem a dizer. Usar o seu tom de voz normal não será suficiente, pessoal. É necessário projetar a voz para que ela soe firme, alta e clara, além de articular bem as palavras. Então, como nós estamos trabalhando aqui com a questão do seminário, primeiro ponto, tom de voz, eu vou participar, eu vou falar, eu vou trazer uma informação, certo? Então, aqui, tom de voz importantíssimo. Postura e naturalidade. Estar à vontade favorece muito a comunicação oral. Porém, isso não significa assumir uma postura desleixada. O importante é não deixar a vergonha ou o nervosismo desempenharem o papel principal. Para isso, o orador deve se concentrar em sua fala e no conteúdo abordado. Olha só, então nós falamos ali, tom de voz. Qual é o tom que eu vou utilizar, professora? O meu seminário está ok, nós vamos apresentar. E aí, digamos que você já apresentou, tá? uma ideia. Seminário sobre o conteúdo X, eu fui apresentar, professora, mas eu não conseguia falar, assim, a minha voz, percebe? Não deu, professor, e aí não consegui. Então, a gente começa a trabalhar essa questão do tom da voz. Eu devo gritar? Não, gente, não é gritar, mas é um tom em que, vamos utilizar o termo assim, a plateia, quem está assistindo, você consiga compreender. Você não vai gritar, né? E também não vai falar assim muito baixo, entende? Porque eu não vou conseguir ouvir. É aquele tom que dá para a gente conversar, eu vou passar minha mensagem para você, sem aquele problema de doer, essa voz está gritando demais, ou então, não estou te ouvindo, fala mais alto, percebem? E a gente treina a questão do tom de voz no seminário. E aí também a postura. Você vai chegar, seminário, né? Aí vai sentar, pega uma mesa lá e senta, fica lá, pois é, gente, então, o trabalho, né, o meu tema vai falar sobre... Não, gente, você precisa ter uma postura. Professora, mas como é que eu vou trabalhar isso aí? Gente, olha, você ensaia com a tua equipe, né, com o teu grupo, como é que está a minha postura? Percebe? O tom de voz, a minha postura... Ali, como eu coloquei para vocês, não fica desleixada. Então, gente, é porque eu acho que é mais ou menos assim. Não, você precisa chegar e portar-se como tal. Você vai mostrar para as outras pessoas um trabalho que você fez. Então, o teu tom de voz e a tua postura são elementos essenciais. Você precisa, você vai estar demonstrando um trabalho seu.
Percebe? Então, nada de chegar de qualquer jeito. E aí, gente, cheguei. Então, o meu trabalho vai falar sobre... Não, é errado, certo? Então, primeiro ano, vocês terão ainda segundo, terceiro. No terceiro tem bastante seminários, né, para você apresentar. E aí a sua postura tem que ser uma postura nada muito forçado, porque quem está assistindo você percebe o que é forçado. Você cria uma situação natural, né? Muita naturalidade, porque você se preparou para fazer aquela apresentação, certo? Então, tom de voz, a postura, vamos ver quais os próximos passos aí para a questão seminário. Expressão. Como o orador usa a voz para expor um conhecimento, a entonação e a modulação devem contribuir para expressar os sentidos pretendidos. Os gestos e a expressão facial também colaboram na construção. Fluência. Como o orador usa a voz para expor um conhecimento, então aqui a gente fala também da questão de você pronunciar corretamente, ver a questão da sua postura, como é que você vai, o que você quer atingir. Ai, professora, o meu objetivo é esse aqui, então você trabalha em cima dele, para você não fugir daquela questão, poxa, eu deveria ter feito dessa maneira, mas não consegui, na hora eu brequei, digamos assim, eu paralisei, professora, não foi. Treina, porque o seminário você vai usar muito ainda na sua vida. Esquema do texto e conhecimento prévio. O conteúdo apresentado pelo orador deve ser coerente, a sua fala deve ter coesão, os dados, exemplos, argumentos e explicações utilizados devem ser claros e consistentes. Elaborar um bom esquema de texto a ser produzido por ser muito útil. Esse esquema, um conjunto de anotações de leitura rápida, tem a função de dirigir a progressão do conteúdo da fala do orador e ajudá-lo, vamos lá, e ajudá-lo a lembrar de exemplos e informações adicionais que precisam ser mencionados, ok? Então, primeiro ano, o que é seminário? Diante aí dessas observações, dessas pontuações, digam aí, o que é um seminário? Vamos lá. É a exposição oral de um tema com apresentação de argumentos por um ou mais oradores, seguida de debate entre os participantes. Então, vejam, vocês recebem aí um trabalho, vão fazer um seminário. Ok, perfeito. Eu até acredito, assim, que é muito bom porque vai envolver todo mundo e porque você vai estar aqui falando para os teus colegas, não é isso? Então, o que você vai se preocupar? Eu não quero fazer feio, né, professora? Então, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou fazer busca daquele material e aí a sua oratória, a forma como você vai colocar este conteúdo, os exemplos, os dados, você precisa estar bem preparado. Então, pode ser você e mais um, a sua equipe, não sei, a forma como vocês dividiriam a turma, né? Ah, minha turma eu tenho aqui X colegas, então como é que vai ser? Cada um vai pegar um tema e o seminário, aí marca a data e vocês começam a planejar, certo? Então, vamos lá, mais um pouquinho aqui para vocês acompanharem. Então, o seminário, não esqueçam que é a exposição oral de um tema, e aí pode ser, por isso que eu coloquei para vocês, pode ser em qualquer componente, não apenas língua portuguesa, mas aí você já sabe o que é, você consegue trabalhar em todas as outras áreas, tá? Leitura. O texto a seguir é a retextualização com suspensão, com a supressão de alguns trechos nos locais indicados, da fala realizada pelo filósofo e educador Mário Sérgio Cortella. Então, olha aí, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em 2007. Em seu texto, Cortella trata sobre a construção de uma personalidade ética, tema proposto pelo seminário Família, Escola e Cidadania. Quais os caminhos? Então, olha ali, seminário. E aí nós temos a temática, certo?
Educador Mário Sérgio Cortella, está aqui o professor, para vocês, não sei se vocês já viram, já ouviram, né? Algo sobre ele, está sempre assim, é bem atual a questão do Cortella. Não nascemos prontos. Vamos ouvir o que traz aqui para a gente. E aí, um dos livros que está aí é o Não Nascemos Prontos. Aliás, ele está apoiado numa lógica que vale para a vida, para a sociedade. Aliás, a razão deste seminário é que nós não nascemos prontos, porque se prontos tivéssemos nascido, não daria para existir educação, construção, enfim. No que ele está apoiado? Tem uma frase que circula por aí que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Cuidado, isso é uma bobagem, para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente. Isso acontece com fogão, com sapato, geladeira. Fogão, sapato, geladeira é que nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Olha aí. Ler uma comunicação oral, tá? Então, indique 2 momentos, olha lá, e aí a gente pode fazer uma releitura, leu a primeira vez, professora, não compreendi, volta, ler novamente e vem para cá. Indique 2 momentos em que Cortella menciona a situação de produção de texto fazendo referência ao seminário do qual participa. Certo? Então, olha lá. A razão deste seminário, vê se vocês concordam aqui, é que nós não nascemos prontos. Um deles é, de fato, fazendo um seminário, voltando à discussão, trazendo pessoas, pensando, isto é, fazer o que vocês estão fazendo aqui, certo? Depois, pessoal, vem assim, qual é a importância de se falar sobre ética em uma Assembleia Legislativa no Brasil? Qual será essa importância? E aí você vai dar uma justificativa, né? Bom, o tema da ética é essencial para a política, sobretudo ao legislativo, que é responsável pelas leis. Certo? Concordam? Viram diferente? Tiveram uma outra resposta? Terceiro, releia, isto é, fazer o que vocês estão fazendo aqui e o que vocês estão fazendo aqui. Né? Vem a pergunta, nós estamos aqui nesses dias para recusar a ideia de que não há alternativa de futuro. Quais são os pronomes? Olha aí a gramática entrando, certo? Quais são os pronomes usados por Cortella para se referir a si mesmo e à plateia? Encontraram aí? Olha lá, vocês e nós. Encontraram? Então vamos embora. Que efeito é produzido com a mudança de um pronome para o outro no trecho analisado? Conseguiram perceber algum efeito aí nessa mudança? Ao passar o pronome da segunda pessoa do plural para a primeira do plural, Cortella se inclui no que está dizendo. Olha aí, então essa é a mudança, ele se inclui, ele começa a fazer parte. Com isso, pretende obter a cumplicidade do público e sugere envolvimento pessoal com o assunto. Olha a importância de você saber utilizar corretamente ali os nossos pronomes, né? O que une Cortella a seus ouvintes, ou seja, o que eles têm de comum em relação ao tema abordado, pessoal? 1, 2, 3, fizeram. Olha lá, o texto, ele sugere que as pessoas da plateia são da mesma geração que Cortella e, presumivelmente, devem também ser pais, ao menos a maioria delas. O que as une parece ser a preocupação com o destino de quem, senhores? Dos jovens. Não é assim? Você faz a leitura, você tem essa possibilidade, tá? Lê uma vez o texto, volta, e aí você começa a fazer essas discussões aqui, certo?
Gêneros textuais, o seminário, esse fator que vocês irão carregar aí, eu vou dizer pela vida toda, porque vocês terão vários trabalhos assim. Olha, vocês terão no dia X do mês Y um seminário com este tema. E aí você vai embora com a tua equipe para organizar. Para posicionar-se acerca de um determinado assunto e um procedimento essencialmente realizado por meio da oralidade, utiliza-se o gênero textual seminário, tá? Então, não esqueçam o que é um seminário. Eu vou organizar, eu vou selecionar, eu preciso ter cuidado até com o meu tom de voz na hora que eu for apresentar. Esse gênero pertence à categoria vinculada à exposição com base na transmissão de conhecimentos específicos. E aí também, né, você tem aqui técnicos ou científicos a respeito de um assunto relacionado a determinada área do conhecimento. Bom, e aí, já sabendo o que é um seminário, vamos conversar aqui mais um pouquinho. Agora, professora, eu já relembrei, né? Então, o seminário, eu vou precisar ter o quê? Conhecimento, principalmente, tanto é que você não organiza assim do dia para a noite, existe toda uma programação para que você o execute, mas assim, você nunca pode esquecer, pessoal, a questão do conhecimento. Eu preciso ter uma bagagem, eu preciso chegar para apresentar e eu ter todo aquele material que eu me preparei, que eu procurei, que eu fui... E assim, quanto mais inovador... Você sempre procura buscar as questões atuais, e aí vai depender muito da temática, né? O professor vai colocar a temática para você, e aí você com a sua equipe, ou a sua dupla, ou o seu trio, não sei, vocês busquem. Vocês podem sentar, fazer uma roda de conversa antes da apresentação, porque quando chegar o grande dia, eu utilizo esse termo grande dia porque o seminário ele é realmente importante. Quando você chega para apresentar, quem está assistindo você espera o quê? Ele vai esperar uma fala firme, vai esperar que você traga uma inovação, uma informação que vai fazer a diferença. Então você toma nota e acompanha todas essas questões quando nós falamos de seminário. Aí alguém pode perguntar, né? Professor, mas por que eu tenho que saber o que é um seminário? Você vai lembrar desta aula quando o professor passar para você. Vamos, agora vocês vão fazer a nossa nota hoje, vai ser em cima de um seminário que vocês terão aí 15 dias para organizar. Aí você vai lembrar, bom, eu já sei, né? Eu prestei atenção naquela aula lá que a professora trouxe os exemplos, explicou como é que eu devo apresentar, fazer, então agora vai ficar mais fácil. Vou me preocupar com o quê? Com a minha temática. Porque se eu chego no seminário sem conteúdo algum, não vai acontecer seminário. E é muito bacana quando você está preparado e você vem apresentar, você olha ali para quem está assistindo você interage com o outro, você traz a informação e a pessoa percebe, poxa, valeu a pena, foi um seminário muito bem elaborado, ok? Então vamos aqui para a tela, o que mais que nós temos em relação ao seminário? Objetivos do seminário, pessoal: ensinar pesquisando, revelar tendências e aptidões para a pesquisa, levar a dominar a metodologia científica de uma disciplina, ensinar a sistematizar fatos observados e a refletir sobre eles, ensinar a utilização de instrumentos lógicos de trabalho intelectual, certo? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. O seminário, senhores, é uma fonte de transmissão de conhecimentos adquiridos. Concordam? Você só vai ganhar. Visa o estudo em profundidade de um tema, sempre lembrando que a temática apresentada por quem quer que você descubra ali, né, quais as inovações, quais as fontes para a exposição e a transmissão de conhecimentos. Serve para quê? Aprofundar um tema, é uma forma de você trazer mais
conteúdos ali, você vai criar possibilidades, você vai mostrar exemplos, dados, entende? Proporcionar um debate sobre o tema, e aí quando nós falamos em debate, os senhores já sabem o que é o debate, qual a finalidade dele. Socializar o conhecimento para o grupo. Você não guarda a informação para si, você traz e compartilha. Sistematizar e divulgar os conhecimentos construídos em grupos, isso é importante também. Quais as práticas que nós tivemos, você traz e socializa. Tornar a abordagem de um assunto mais dinâmico, certo? Esse ponto aqui eu considero assim, bem interessante porque ele fala, tornar a abordagem de um assunto mais dinâmico. Então você traz, cada um apresenta de uma maneira. Uns conseguem atrair mais a atenção do público, o outro traz diferente. Então aqui é uma ferramenta que serve para isso, tá? O que mais que nós temos? Como se organiza, pessoal? Pesquisa, produção de roteiro, aquilo que nós falamos ali. O seminário, ele vai ser dito, olha, eu quero daqui a um mês. Aí o que você começa a fazer? Opa, pega a tua equipe, pesquisa. Depois, definição da ordem das apresentações e a sequência das falas para não haver furos, cortes ou falta de sentido. Olha só, eu vou voltar aqui com vocês. Esse é um ponto bem importante. Vocês precisam organizar assim, gente, então vai ser, você vai primeiro, você vai depois, na sequência, você vai, olha, agora, porque acontece muito assim, vai apresentar o primeiro, aí o outro, bom, a minha parte agora é essa. Aí você começa a falar alguma coisa e para, e fica todo mundo te olhando assim, sim, o que mais? Não, professora, era essa a minha parte, eu não tenho mais nada para falar, não. Primeira situação, ou então vem o estudante, né, com o seu papel, aí ele começa a ler. Ler. O que você acha de um seminário assim? Você, que está ali assistindo, vai participar, vai assistir um seminário. E aí? Ou então eu estou aqui com o meu celular, eu estou lendo, né? Porque a política envolve... E aí? Será que está bacana? Então, esses cuidados, nós que fazemos parte aqui da equipe, precisamos sentar. Normalmente, pessoal, cada grupo tem um líder. Aí você vai conversar, olha, Maria, você vai iniciar o nosso seminário, né? Dá uma olhadinha para o outro, a gente já percebe essa comunicação, vem o outro, apresenta, e aí vai fazendo assim durante toda a apresentação. Senão, gente, fica muito engraçado, vocês deixam... os estudantes normalmente deixam para decidir na hora do evento. Aí fala assim, não, mas essa não é minha parte não, eu não estudei isso aí não. Já aconteceu isso? Você organiza ali uma atividade, vai apresentar, quando chega na hora, não, mas aí por algum motivo o Joãozinho faltou. Não sei o que vai acontecer não, essa não é minha parte. Então muito cuidado com isso, ok? Vamos aqui para a tela, o que nós temos mais? Voltando, como se organiza? Então, definição da ordem, das apresentações e a sequência das falas, para que não haja furos, né? O planejamento inclui as seguintes etapas. E aí você tem, antes de tudo é preciso que o apresentador domine o assunto. Então, o assunto, você está por dentro, é assim, essencial, né? E aí você vai embora, você pesquisa, você pega jornal, livro, internet, especializadas na temática, certo? Produção de um esquema contendo informações sucintas, nada de ficar rodeando, vamos direto ao ponto. O que nós vamos falar? O que nós vamos apresentar? Definição do tema, aqui, e dos componentes do grupo. Devem ser levadas em consideração as características do público, para quem que eu vou apresentar? Então, o que eu vou apresentar? Quem é o meu público? Qual a faixa etária? Qual o tipo de interesse? Vai atrair? Não vai? Se possível, redação e fotocópias de um resumo, aí você vai elaborando e distribuir para o público, ok? Procurar enriquecer o conteúdo com recursos audiovisuais, tais como os cartazes, que ainda, muitos ainda utilizam a questão dos cartazes, né? Tem todo aquele trabalho em elaborar para apresentar.
Apostilas, retroprojetor, data show, microfone, então todos os recursos que os senhores puderem incluir no seu seminário serão com certeza atrativos, né? Realização de ensaio, gente, isso aqui é essencial, né? Eu preciso ensaiar para que não haja aquela situação de chegar na frente, não, isso aqui não é meu não. Então precisa de bastante ensaio. Elaboração de um roteiro escrito com base nas anotações feitas durante a pesquisa. Dentro deste clima, esperamos que todos os estudantes do primeiro ano, mediação, tenham entendido e coloquem em prática o seminário Gênero Textual Oral. Olha aí. Então, o que nós temos aqui, senhores, na hora de produzir? Depois vocês vão ver com mais calma que tem todo um passo a passo, né? Atividade 1, ouvir o podcast Olhos d'Água, com a autora Conceição Evaristo. Olha aí. Escreva com suas palavras sobre o que mais gostou dessa obra, tá? Então, observe os elementos da narrativa, o narrador, os personagens, o enredo, o tempo e o espaço. Então, é importante que vocês deem a devida atenção a todas essas questões aqui da narrativa. Narrador, personagens, né, o enredo, qual tempo acontece e o espaço, certo? Então, olha só, vocês têm todo esse material e aí vamos falar mais um pouquinho sobre a questão do seminário. Vocês compreenderam? Já falamos sobre o debate, o que eu preciso para organizar um debate, falamos sobre. E aí, quando você sai do debate e vem para o seminário, o que você compreendeu? É claro que muitas coisas, primeiro ano, é assim, é a prática. Professora, mas será que eu consigo? Consegue, todos nós somos capazes. O que eu sempre coloco para os meus estudantes é a seguinte questão: precisa de organização, precisa, tudo na vida, pessoal, precisa de um planejamento. Concordam? Então, se o professor vai pedir aí para a nota, ele vai escolher um bimestre, e aí ele vai dizer, olha, vocês irão apresentar daqui a 20 dias, o que você vai fazer? Você vai deixar para preparar o seu material uma semana antes? Eu não vou nem dizer uma semana, 2 dias. Eita, vocês viram lá, depois da manhã é o nosso seminário, e aí? Será que se você fizer desta maneira, vai sair uma boa apresentação? Vai ser um bom seminário? Quais as divisões que você vai conseguir fazer tão rápido assim? Não, então lembra, marcou um seminário, eu vou sentar com a minha equipe, dentro desta equipe sempre tem aquele que é o líder, né? Então assim, a gente começa a organizar, dividir, cada um, todos se apropriam da temática, mas é claro que na apresentação vocês façam uma divisão, percebem? Cada um vai ali chegar e apresentar, tudo muito bem ensaiado, nada de falar assim, essa não é minha parte não. Eu só estudei aqui a folha que a Maria me deu. Já pensou, gente? Isso, assim, acontece mesmo, tá? Quando você não planeja, quando você não organiza. Seminário não é ficar aqui, ó, vou pegar meu celular e vou ficar lendo. Não, você vai se preparar. Porque quando você for apresentar, como eu já falei, você olha para quem está assistindo você. E aí você atrai a atenção dele. Ele vai falar, olha, que bacana, esse conteúdo eu não sabia, né? Isso aí somou, isso aí agregou. Então esse é o objetivo. E eu espero que vocês tenham aí anotado, colocado as observaçõezinhas, o que é importante para você. Dentro de uma aula tem sempre aquilo que eu quero deixar bem firme aqui no meu caderno, eu coloco. E aí, por aqui, vamos ficar. Daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão, ok? Obrigada, pessoal. Tchau!